Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadareno. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se a despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que for endemoniado, Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe da seguinte forma: Vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Pode se assentar, irmãos? Como eu disse, o texto é longo, uma história, eu acho que você já ouviu em algum momento, alguma vez, e nós vamos refletir um pouco nela. Quero aqui agradecer a oportunidade que eu tenho de repartir com você a palavra de Deus, de compartilhar com você, e quero agradecer o nosso irmão Fernando, o Henrique, deixaram eu pregar aqui hoje, Fizeram esse convite maravilhoso, e obrigado aos irmãos que ainda permanecem aqui, sabendo que eu que vou pregar. Um texto que eu conheço há muito tempo, como até comentei com o Marquinhos, o presbítero Marquinhos. Hoje pode chamar de Marquinhos, que é culto de jovem, Quando é culto dos adultos, a gente chama de presbítero Marcos, que é dos jovens. Não que os jovens não sejam adultos, Bastante jovens aqui, irmão Zé, irmã Milka, O Wilson ali, o Joel, o João mais jovem que tem aqui, 300 anos. E um texto que eu conheço há muito tempo, mas que eu não me lembro de ter pregado, não me lembro. Se eu preguei, já estou ficando velho, que eu não estou me lembrando aqui. E eu gostaria de repartir com vocês esse texto. Até falei para o pastor, não sei por que motivo esses dias aqui na igreja, não sei se alguém comentou, e eu falei que na próxima pregação eu ia pregar sobre ele. E aí logo em seguida veio o convite. Então eu tentei pregar, fazer outro sermão em outro lugar, mas eu acabei ficando por aqui mesmo. Uma história que conta um fato que aconteceu ali no ministério terreno de Jesus, como ele costumava fazer, sempre atendendo às necessidades humanas, que existia naquele tempo. Ora era curando enfermidade, como a Josi interpretou aqui, dançando, a respeito daquele episódio conhecido, contado no Evangelho daquela mulher que sofria de uma hemorragia, do fluxo, a mulher do fluxo. Ora Jesus trazendo vista a cegos, curando aleijados,
e, em certo momento, multiplicando pães e, em outros momentos, libertando pessoas possessas, né? Aquele tempo era comum. Hoje também é comum em certos lugares isso aqui acontecer dessa forma. Não que em nosso meio não aconteça. Nosso meio diga que não aqui na igreja, mas onde a gente vive. Só que há uma modificação, né? Hoje a gente tem esse tipo de possessão mais velada, né? Por exemplo, aqui você tem um cara que estava no cemitério, né? Se cortando, andava pelado, dia e noite, se torturando, cheio de demônio. Mas você também tinha Judas com Jesus, filho da perdição, cheio de demônio, e cuidava da bolsa, era o contador de Jesus, era o cara que andava com a maleta de dinheiro. Então isso não é um critério, não é porque a pessoa está bem vestida aí afora, que significa que é uma pessoa que está liberta. Pode ser que algumas delas estejam cheias de demônio. Nós não vamos sair aí caçando demônio nas pessoas, não é esse o propósito aqui da reflexão. Nem tão pouco como algum tempo existia atrás, isso ficou bem famoso na igreja, que eu não vou citar o nome, que havia muitas entrevistas a demônios, né? Começava a conversar com demônios, certos pastores de uma igreja aí, uma seita, sei lá, igreja, uma igreja bem herege. E não é essa prática também. Jesus, ele conversa aqui, mas Jesus ninguém consegue enganá-lo, então é diferente de alguém conversar com o diabo, que é o pai da mentira, né? Não faz muito sentido. Não é esse o propósito. O propósito que eu quero trazer com essa reflexão é, a partir dessa história, ver o que aconteceu em nossas vidas também. Aqui nós temos um fato real que aconteceu, mas que serve como uma metáfora ou algo que aconteceu na nossa vida na realidade espiritual, né? Algo real que aconteceu na nossa vida espiritual, e eu vou explicar isso mais à frente. Deixa só eu recontar a história para você, falando a respeito dessa situação que Jesus enfrenta. Primeiramente, o texto ele é precedido pelo aquele fato em que Jesus ele acalmou a tempestade. Você lembra disso, né? Que Jesus ele estava indo, de repente dormiu no barco, estava muito cansado. Jesus era um cara que trabalhava muito quando esteve aqui na terra. Ele era um homem que teve muitas dores e soube que era padecer, né? Quem sabe, jovem trabalha, mas não trabalha muito, né? Alguns gostam mesmo de dormir, outros trabalham bastante, né? Meus vizinhos lá são trabalhadores, né, Douglas? Aí, viu? Eles trabalham bastante lá, o Paulo, a Casey, né? E família ali, né? Mas na maioria nós, quando éramos jovens, menores, a gente gostava mesmo era de descansar, né? Assistir uma televisão, o negócio de trabalhar não era muito com a gente não. Pudesse deixar um pouco mais distante, a gente faria depois, né? Ia protelando o serviço, principalmente em casa, né? Depois a gente aprende que ganhar dinheiro é bom para comprar bala, sorvete, né? Para as irmãs, né? Pra gente... Aquela fase, né, da adolescência, da juventude, você vai entendendo que você precisa de dinheiro para dar uma saída, uma volta, comer um lanche, e é importante. Então a gente começa a trabalhar. Jesus era assim, ele trabalhava bastante, se cansava bastante, ele chega a dormir num barco, né, como é dito na história anterior, se você pegar o finalzinho do capítulo 4 de Marcos. E lá acontece aquele episódio da tempestade, ele no mar, os discípulos ficam apavorados e falam: mestre, a tempestade está caindo aí, você não se preocupa com a gente não, a gente vai morrer, faz alguma coisa, Senhor nos ajuda, socorre. E Jesus ele levanta e calmamente acalma a tempestade, né? E depois ele chega nesse lugar, na terra dos Gadarenos. O que é interessante é que primeiramente Jesus ele enfrenta essa tempestade, né? Isso destaca no texto, esse jogo de situações aqui, né? Ele acalma uma tempestade para depois acalmar uma pessoa que estava enfurecida, endemoniada, como diz o texto. Quando ele chega ali nessa terra dos Gadarenos, ele vai para esse lugar que era uma espécie de um cemitério, né? Geralmente cemitério era nas cavernas ali, as pessoas usavam aquelas cavernas no meio das pedras para fazerem ali os túmulos. Não era esse cemitério bonitinho que você passa aqui na Melvin Jones e vê aquelas casinhas muito bem feitas, decoradas, bem pintadinha, né?
Tem umas casas chiques ali no cemitério ali. Não era bem assim, né? O cemitério daquela época era bem rústico mesmo. E lá estava esse homem da história, que não tem nome. É alguém que vive lá. E vive há muito tempo porque sofria essa prisão maligna. Era um cara que a gente não conhece a história. A gente não sabe quantos anos que tinha, o seu nome. A gente não sabe se ele tinha esposa, filhos. Família ele tinha, né? Ninguém vive sozinho sem família. Talvez filho da dona Maria lá, da dona Joaquina, do seu José. Ou talvez tivesse em algum momento esposa, talvez filhos. Mas a história não nos dá conta disso. A gente simplesmente conjectura algumas possibilidades da vida desse homem. E a situação que ele se enfrentava não era nada fácil, né? O texto diz que ele estava nu, né? A gente tem um texto paralelo também lá em Mateus, traz alguns elementos que a gente não encontra totalmente em Marcos. Este homem estava nu, né? Sem roupa nenhuma mesmo, e com pedra ele se feria. Não estava mais algemado porque já tinha quebrado as algemas lá, os grilhões, as cadeias, ninguém podia subjugá-lo. Imagine essa cena. Você viu mais ou menos, estava meio escuro, não deu para ver, né? O desenho. O carinha com olhos esbugalhados ali, totalmente se cortando, um cara forte, um cara estranho, e que a sociedade temia. Imagina um louco andando nessa rua aí, perto de você, se batendo, ensanguentado, um cara derrubando árvore aí, enfim, na frente dos carros aí, se cortando com pedra. É uma cena bizarra, louca e assustadora. Era a situação desse homem. E quando Jesus chega diante dele, logo os demônios reconhecem Jesus e sabem quem está diante dele. Não é qualquer um, não é mais um dos gadarenos. Agora é o Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Tanto é que é assim que ele é chamado. Jesus imediatamente veio executa a sua obra ali, né? Mandando e dando a ordem para que saísse daquele homem. E logo aqueles demônios, eles se apavoram e dizem: o que você tem? O que você vai fazer aqui? Os demônios conhecem Jesus. O diabo conhece Jesus. Os seus demônios conhecem Jesus. Sabe que ele é o Filho de Deus. Os demônios sabem mais coisas que a gente, às vezes. E diz a palavra que às vezes eles temem mais que nós. Treme, né? Treme. Porque a gente às vezes desconsidera quem é Jesus. Esse aqui não, ele sabe quem é Jesus, sabe do poder de Jesus, sabe o que Jesus pode fazer. E teme Jesus, conhece Jesus. E Jesus então mostra que ele tem poder sim, para fazer qualquer coisa, para acalmar a tempestade como ele vinha acalmado, mas também para libertar cativos e oprimidos pelo diabo. O texto diz que ele veio para desfazer as obras do inferno. E ele faz essa obra aqui. Não era necessário fazer isso. Ele não veio exatamente, né, como ele diz, né, ele veio para os judeus primeiramente, mas ele está numa terra estranha, uma terra distante, com uma necessidade: libertar um filho dele, alcançar uma alma perdida, uma ovelha perdida dele. Eu queria que você entendesse essa história não como a história do gadareno, mas como a sua história, porque foi assim que Jesus nos encontrou. Foi assim que Jesus te encontrou. E se ele não te encontrou ainda, é assim que você vive hoje ainda. Eu vou dizer por quê. Primeiramente porque onde você vive tem um monte de gente morta, como esse homem. As pessoas que você esbarra durante o seu dia, a maioria delas estão mortas. Você lembra daquele filme lá do menininho, né, que fala: eu vejo gente morta, né? Esqueci o nome do filme. Como é que é? Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Aí o cara, com que frequência? A todo instante. E é assim. A gente conversa com gente morta a todo instante. A gente negocia com gente morta. E por que a gente fala disso? Porque a Bíblia diz que nosso estado sem Cristo é morte. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra. É isso que o Evangelho diz para nós, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você não escolheu ser um morto, nascer um morto. A Bíblia diz que isso é uma herança maldita do pecado.
que todos morreram em Adão. Uma vez que o pecado entrou para todo mundo. Então ninguém escapa disso. E todos que estão sem Cristo estão mortos. E nós estávamos assim. Nós éramos esse gadareno espiritualmente falando. Porque a nossa roupa não cobria a nossa nudez espiritual. Lembra do Adão lá no Éden? Quando ele peca, juntamente com a Eva, ele se esconde. E aí Deus pergunta para ele por que ele se escondeu, porque ele ficou com medo, com vergonha, porque estava nu. O pecado, ele nos deixa dessa forma, e é assim que a gente vivia. Por mais que você esteja vestido fisicamente, mas sem Cristo, as pessoas que estão vestidas, elas estão nuas. O pecado não esconde a sua impureza, o seu pecado e a sua podridão. Só existe uma roupa capaz de fazer isso, e é a veste que Cristo produz. É a veste de justiça, é a veste do Cordeiro. É o que Deus faz, prefigurando o que seu Filho faria futuramente, ou depois de algum tempo na cruz, quando Ele mata um Cordeiro lá no Éden, faz roupa de verdade, não roupa de figueiras. Não roupas que secam, mas roupas espirituais eternas. Esse homem estava dessa forma, como um dia nós estávamos distante da nossa família. E não da nossa família talvez biológica, porque talvez mesmo em pecado a gente convive com a nossa família, mas a nossa família espiritual a gente só tem acesso quando Cristo nos chama para fazer parte da sua família. Hoje você está do lado de uma pessoa aí que não tem seu sangue biológico, mas tem o sangue de Cristo, que verteu na vida dele também, e te aproximou e te fez irmão em Cristo Jesus. E o melhor de tudo é essa irmandade, né? Essa família é eterna. Mesmo que um dia a gente morra, a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com Ele quando Ele ressuscitar-nos, e continuaremos irmãos. Mas o fato é, o que nos assemelha a este homem é o fato de viver uma vida longe de Cristo, sem esperança, como esse que não tinha mais. Imagina a mente desse homem como estava perturbada, a ponto de se esconder, de se isolar, de não ter mais perspectiva nenhuma de vida. E todos que estão sem Cristo assim vivem. Eles tentam encontrar justificativa para alimentar a sua vida, abastecer a sua vida. É por isso que essa galera que você conhece, boa parte dela, adora uma sexta-feira. Porque a sexta-feira para elas é como se elas dessem algum sentido para essa vida tão monótona e sem sentido. Parece que a sexta-feira é o ingrediente necessário para manter ela acordada para mais uma semana. Ela não trabalha para descansar, ela descansa, né, ali, festa, para de alguma forma aguentar a forma chata e ruim que é a vida dela. Ela vive de alguma forma para se entender com o dinheiro, com os bens que ela pode comprar, com a ilusão que a vida tenta proporcionar. E o que ela não sabe é que ela está presa a tudo isso, e cativa das suas ambições egoístas e totalmente distante de Deus. Assim éramos nós. A nossa vida não tinha sentido. A gente achava que tinha. A gente achava que tinha sentido. E a gente estava morto, aprisionado, totalmente cativo no inimigo feroz, né, que é Satanás. Este homem experimentou uma libertação quando Jesus chegou até ele. Eu não quero me atentar ao fato em que os porcos começam a insistir para Jesus, mandar eles lá para os porcos, né? Eu quero simplesmente mostrar o que Jesus fez com este homem. Depois que Jesus o liberta, o texto diz que este homem recebe uma nova vida. O texto informa para nós que este homem, que estava em um certo período da sua vida, talvez não sabemos aqui a quantidade de tempo, de meses, de anos, agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, dá a ideia de paz. Este homem que ficava perambulando, andando dia e noite, perturbado dia e noite, agora encontra paz, descanso.
Ele está sentado. Eu não sei se você é uma pessoa perturbada. Não estou falando de uma forma demoníaca, perturbado pelo espírito mal, mas perturbado pela vida. Perturbado você, jovens, jovenzinhos, perturbado pela demanda da vida, pelas exigências da vida, pelo excesso de responsabilidade que você acha que está sendo imposto na sua vida. E às vezes você perde o sono, perde o encanto da vida, perde a alegria, perde a paz. O Jesus, ele tem poder para restaurar a sua paz, trazer paz verdadeira na sua vida. Não é a paz da musiquinha que toca em nosso coração e a gente fica relaxado. E aí de repente a música acaba e a paz também acaba. Não é a paz que alguns amigos já ofereceram para você, de um beckzinho, né, de um cigarrinho, para você ficar relaxado. Não é dessa paz que eu estou falando. Essa paz é momentânea e mentirosa. Essa paz não tem poder para aliviar sua alma. Ela apenas te confunde. Assim como a sua distração cotidiana da vida te distrai por alguns instantes. Mas paz verdadeira só Jesus pode te dar. E esse é o convite do Evangelho. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Você que cansa do seu pecado, da sua vida, cheia de lutas e demandas que muitas vezes o pecado ou o diabo impôs. O Evangelho nos convidou um dia dizendo, olha, você que está perturbado com isso e não quer mais isso, está cansado do pecado, vem a mim. Jesus convida nós. E vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Quem um dia ouviu o convite de Jesus, de fato experimenta o descanso. Experimenta o descanso, o sossego nele. Aquilo que Paulo diz lá em Filipenses. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações. Que você não consegue explicar. A paz que você experimenta, você que hoje tem Cristo Jesus no coração. Eu sei que tem muitos jovens aqui, talvez a maioria, vou dizer a maioria. Se isso não está acontecendo, nós vamos orar por você. E por mim também, que eu preciso. Mas a maioria de nós aqui sabe o que eu estou falando. Momentos difíceis da nossa vida que a gente encontrou alívio em Cristo. Descanso nele. Quando estava tudo difícil, de repente, uma palavra de alguém endereçada ali, preenchida, né, com a presença de Deus, uma oração, um texto bíblico, de repente o seu coração encontrou paz, refúgio nele, descanso, e você conseguiu se acalmar. Esse homem agora está calmo aos pés de Jesus, ele está sentado, ele está em perfeito juízo, sua mente está lúcida, não está mais confusa, não está mais perturbado. Jesus, ele faz isso com a gente. Ele traz direção para a nossa mente que era confusa, cheia de ideias tortas, de repente agora encontra a presença do Mestre Jesus Cristo, então nós somos libertos e agora com uma mente lúcida, assim como este homem. E o texto diz que ele estava em perfeito juízo, né, e vestido, né, as vestes que Cristo preparou para nós, como eu disse, a veste agora de justiça. De Deus olhar para nós não mais como um inimigo dele, mas sim como um filho, regenerado, reaproximado, aceito na família dele. O Evangelho faz isso com a gente, como é descrito lá em Efésios. Só vou ler para você, só acompanhe o que o texto diz. Capítulo 2. Ele nos deu vida, estando nós, ou vós, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse era o curso da vida que a gente andava e trafegava. Filhos da ira. Você, jovem, era um filho da ira. Filho da ira, e o destino nosso era inferno. O destino desse homem aqui da história era o inferno. Ele já vivia um inferno imediato ali, momentâneo, mas isso nem se compara ao inferno eterno.
que Deus tem preparado para os ímpios, para os anjos maus. Esse era o nosso endereço. Quando a gente estava vagando no meio dos mortos, ou boiando como um cadáver morto, mas aí Ele nos deu vida. Ele te encontrou. Ele encontrou você e te resgatou, te puxou de lá. Aí seus olhos se abriu. Você viu Jesus. Você começou a pensar em Jesus. Você começou a querer Jesus, desejar Jesus. A vida brotou em você. Aí você agora entende o que é vida. O que é vida. Você não vive mais como um robozinho, um cadáver manipulado, que simplesmente segue as regras ditadas pela nossa sociedade. Agora você tem uma mente iluminada. Cristo te dá a condição de ser inteligente, pensar e raciocinar a vida, de responder a vida na medida que ela merece a resposta adequada e correta. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Somente o poder de Cristo pode fazer isso conosco. Pela sua graça, bendito como diz o texto, Ele sendo rico em misericórdia, versículo 4, capítulo 2, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. O grande amor de Deus em Cristo Jesus faz com que Ele te alcance onde você estiver. Não importa o tamanho da tempestade que tiver. Se tiver que atravessar, Ele vai atravessar a tempestade. Ele vai no meio do cemitério. Ele vai te encontrar. Se você não foi encontrado ainda. Talvez eu estou falando para algum jovem aqui que não entende isso, que não compreende isso. E que talvez ainda está morto em seu pecado. Talvez não deseja Cristo como a razão máxima da sua vida ainda. Não entende o que Ele tem para você ainda. Não compreende as consequências drásticas e danosas de viver uma vida sem Ele. Mas se você é um eleito dEle, um filho dEle, e se você de alguma forma deseja isso, é porque Ele já está te encontrando já. E de alguma forma Ele vai te encontrar por inteiro. E vai trazer luz sobre os seus olhos, discernimento na sua mente, vida para a sua vida, vida verdadeira, vida plena. Assim como Ele fez com aquele homem. Parecia apenas uma viagem ocasional qualquer. Não, mas Jesus tinha um propósito, um santo propósito. Encontrar aquele homem e trazer vida para ele. O interessante é o desfecho da história, porque a vida triste que aquele homem vivia, agora se reveste em uma vida cheia de alegria, a ponto dele não se contentar em apenas receber Jesus, mas agora ele quer servir Jesus, ele quer viver para Jesus, ele quer ir com Jesus. Alguém que um dia conhece de onde foi tirado, o que aconteceu com a sua vida, é alguém extremamente grato a Deus, a ponto de dizer, ó Senhor, eu quero ir contigo para onde o Senhor for. Leva-me contigo, como foi o pedido dele, se você ler o texto aqui, né, você acompanhou. Permitem-me contigo. E Jesus diz, não. Vai lá para os seus, vai para a sua casa. E lá você conta tudo que Deus te fez, o quanto Ele foi misericordioso com você. O quanto Ele foi misericordioso com você. Eu falo para jovens aqui, irmãos, que foram salvos pela misericórdia de Deus. A pergunta é, nós temos contado essa maravilha que Deus nos fez? Para os jovens, isso tem sido parte da sua conversa com a galera da escola, com a galera do serviço, com o pessoal lá do futebol, do trabalho, da vizinhança. Isso faz parte da nossa conversa no WhatsApp, no Facebook. É sobre isso que a gente conversa. Você que entende, compreende a mudança que Cristo fez na sua vida, o inferno da onde Ele te tirou, a graça que te alcançou, a misericórdia que invadiu a sua vida, a paz que habita em você. Você conversa sobre isso, e você diz para os seus o quanto Deus foi misericordioso com você, misericordioso. Essa é a vontade dEle. Às vezes a gente tem aquela empolgação, né? A gente que já foi jovem, né, Fernando?
Vamos sair, vamos fazer tudo por Jesus. Vamos matar e morrer por Jesus, dar a vida para Jesus. Eu lembro que eu trabalhava, não sei se você conhece o Osmar ali, da Automacom Sistema, não sei se você conhece. Osmar, da esposa da Kika, que era da Batista. Aí estou trabalhando com eles, conhece, né? João mexe com o sistema. E aí ele me deu a oportunidade para trabalhar lá. Eu com 3 meses, né? Trabalhando, empolgado. Acho que eu estava trabalhando com o Brizola e fui trabalhar um pouco com eles. Um negócio assim. E aí, não, vamos fazer uns cursos aí para você, vamos investir e tal. Eu falei, beleza. E aí chegou no 3º mês, eu estava... Foi a época que eu conheci o Paul Walsh, John Piper. E aí eu fiquei tão empolgado com aquele negócio. Empolgado não, fui transformado assim, de alguma forma pela mensagem daqueles homens poderosos, a mensagem poderosa, né, daqueles homens. E conversava com um amigo meu que estava fazendo missão lá no Uruguai, Paraguai, um negócio assim. E aí falei com ele, falei, bicho, eu quero descer para aí também, tal, não sei o quê. Vamos então, vem Wesley. E eu empolgado com aquilo, e aí falei para Osmar, não, esse negócio de fazer curso aí, ó, não investe em outra pessoa, não vai dar para mim não isso aí. Estou com outras ideias, você vai começar a investir em mim, eu vou te decepcionar, eu estou querendo servir a Cristo, estou querendo fazer missão não sei aonde, tal, empolgado. E aquilo passou depois. Eu acabei saindo do serviço, fui trabalhar. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente quer tanta coisa para Jesus e Ele pede só uma coisa tão pequena, assim, diante disso, de largar a sua vida. Não, vai para a sua vida, continua a sua escola, no seu emprego, na sua família, mas conte sobre a misericórdia dEle sobre você, compartilhe isso com seus amigos, fala do poder que Ele tem para libertar aquele seu amigo que é viciado no cigarro, viciado numa certa droga por aí, aquela sua amiga que é depressiva, que tem problema, que pensa em suicídio. Fala da misericórdia de Jesus para ela, que Jesus pode libertá-la. Fala para aquele seu amigo que é perturbado porque o pai maltratava ele, ou porque o pai não deu amor para ele. Fala que Jesus tem amor, um amor poderoso para preencher todo o vazio do coração dele. Você conhece esse amor de Cristo, então conte sobre a misericórdia desse Deus poderoso, porque assim você vai estar, de fato, falando a respeito da história que você experimentou. A gente se maravilha, né, com os testemunhos de certas pessoas. É o fulano que está lá, preso no container, dando a vida por Jesus, e né, preso lá num país perseguido, e está em missão, e a gente tem uma missão aqui, e a gente às vezes despreza essa missão. Despreza a missão que Deus tem nos dado, porque não dá muito ibope esse negócio. Mano, quem vai querer saber dessa história? A questão é que Cristo deseja isso de cada um de nós, e Ele te colocou como instrumento para de alguma forma alcançar vidas que estão perto de você, de apenas trazer a paz dele para essas pessoas, e quem sabe você ser um instrumento onde que a salvação Jesus vai chegar até a vida dessas pessoas. Este homem então obedece a Jesus, né? Foi e começou a proclamar em Decápolis, né, que são 10 cidades ali daquela região, tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. O homem que trazia terror para aquela população, agora traz admiração. É assim que as pessoas veem pessoas que um dia foram transformadas. Um menino arteiro, brigueiro, bagunceiro, agora é um menino comportado, temente a Deus, respeita o pai, respeita a mãe. A menina que era a menina relaxada, não queria saber de ajudar a mãe, agora é elogiada, é a menina destacada, é a menina que vai bem na escola, vai bem em casa, vai bem na igreja, porque ela conheceu Jesus e tem a vida transformada. Jesus não é utopia, Jesus não é filosofia de vida, Jesus não é 10 passos que eu faço para ter uma vida melhor. Jesus é transformação de vida, é mudança de hábito, de caráter, de atitude, porque Ele mexe no principal da nossa vida, que é a nossa alma. É aquilo que a gente não toca, a não ser pelo poder dEle, pela palavra que é nos tocada, transmitida, né, e atingida. Jesus é poderoso para fazer isso na sua vida hoje.
Eu digo a você, jovem, hoje, talvez você seja alguém que tenha algumas necessidades espirituais na sua vida hoje. Eu quero falar de necessidade espiritual, não quero falar da sua necessidade material. Eu sei que você tem muita necessidade material, que você queria comprar um celular mais top, talvez um notebook melhor, uma bike melhor, uma moto. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tem uma necessidade que precede toda essa, que é a necessidade da sua alma, seu coração, sua mente. Como é que está isso aí hoje? Você está preocupado, está perturbado? Sua alma está inquieta? Você está com medo? Você está inseguro da vida? Você está triste com as situações que têm acontecido na sua vida? Você está preocupado? O que passa dentro da sua alma hoje, do seu coração, da sua mente? Qual que é a sua necessidade espiritual hoje? Jesus é poderoso para fazer como fez com este homem aqui. Olha o poder dele. Ele mudou a vida de um homem que estava tantos anos perturbado e cativo, preso pelo inimigo, pelo diabo. Ele libertou este homem. Ele já libertou muitas vidas. Ele é poderoso para trazer paz ao seu coração, direção para a sua mente, iluminar os seus olhos, fazer você entender algumas coisas, superar algumas coisas. Sai daqui com o seu coração cheio de alegria, de esperança, contentamento nele, e através dele, porque eu posso contar piada para você aqui, você sair e ficar muito feliz, vai dar muitas gargalhadas, mas eu sei que quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro essa noite, e quando a luz se apagar, essas piadas não vão adiantar de nada. O seu problema vai vir na sua mente, a sua angústia vai perturbar o seu coração. Mas se você depositar a sua esperança nele, a sua confiança nele, e se você clamar ao Filho de Davi, a Cristo Jesus, ao Senhor poderoso, para que tenha misericórdia de você, Ele vai ter misericórdia de você, e vai te libertar, vai te salvar, vai te alcançar, vai te transformar. Eu creio nisso. E se você nem crê nisso, pelo menos experimenta crer de alguma forma. Faça igual aquele pai que Jesus conta a história, né, o Evangelho. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Quero convidar você a se colocar em pé para a gente orar. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar para que você possa desfrutar de Cristo, da paz dele, que você não seja um jovem entristecido pelas situações que têm lhe acontecido, perturbado com a demanda da vida, que você não seja um cara cheio de angústia, que as preocupações da sua vida sejam dosadas e que você possa ter equilíbrio na sua vida, compreender as coisas e à medida da sua maturidade você possa ter condições de enfrentá-las. Deus pode te ajudar nisso. Acima de tudo, eu desejo que você seja um jovem cristão salvo, que sirva a sua igreja aqui, que sirva a sua família, que sirva seus amigos, de alguma forma que Deus seja honrado pela sua vida.